E uma coisa que você falou assim que eu achei legal, que é, a partir do momento, quando a gente é pequeno, eu sempre falo isso, a gente tem que vender de tudo para todo mundo. Você precisa entender qual que é o teu nicho, teu modelo de negócio, o que te dá, onde está a tua expertise, onde você tem tesão mesmo de trabalhar. Então vai vender para todo mundo, todos os produtos e vai nichando, que é vai escolhendo um segmento de mercado. Porque senão o que acontece? O cara fatura 1 milhão por mês. Temos clientes que faturam R$1 milhão por mês. Só que, mano, cada vendedor tá vendendo uma parada e mais de um produto. Então o cara não se torna especialista em nada, se torna um generalista e não consegue ter talvez essa confiança do cliente, falar assim, não, cara, ele sabe exatamente o que eu tô passando. Fala incansável, seja bem-vindo a mais um episódio do AfaCast, podcast que ajuda você, que é empresário e empresária de comunicação visual e gráfica, a deixar de ser um faz-tudo e construir uma empresa que dependa cada vez menos de você. Estamos aqui no episódio agora 47 para falar sobre os princípios do marketing digital nas vendas de comunicação visual, de gráfico, impressão digital, fachada de ACM, banner, letra caixa. E para isso eu tô com mais de um convidado aqui hoje. Do meu lado aqui eu tenho, pode se apresentar aqui para você. Fala incansáveis, Judá Donai aqui e hoje eu tô aqui como CEO da Afacon, né? Mas principalmente como um host no podcast aqui também, com o nosso convidado aí. Como é que a gente apresenta um cara desse aí que já teve nos bastidores de vendas, né, online? Mas daqui que eu vou aprender com venda online. Relaxa, a gente vai traduzir para o mundo da comunicação visual. Nós temos um cara que já teve aqui sobre lançamentos, não vamos falar lançamento de produtos que faturaram mais de 15 milhões de reais em 7 dias. Isso é meio bizarro, mas eu não quero ensinar para vocês isso hoje. A gente só quer usar esse conhecimento de marketing digital para traduzir, para aumentar a venda numa empresa de comunicação visual. Então, assim, acho que o teu resultado fala mais do que você, mas Denis, por favor, obrigado por aceitar o convite e se apresenta pra galera, velho. Quem é Denis Alessandro? Bacana, obrigado Henrique, obrigado Judá, né, por ter me convidado aí, faz tempo que a gente está ensaiando de gravar esse podcast aqui e incansável, né, como vocês falam, é um prazer estar aqui falando com vocês. E antes, né, vamos fazer um disclaimer aqui, a gente... Aí você tem que falar disclaimer e ainda falar o que é disclaimer. Vamos abrir aspas aqui, que para construir um resultado como esse, é um empilhamento de várias ações, né, que acontecem para a gente chegar aí resultados de múltiplos 7 e 8 dígitos de faturamento em um curto espaço de tempo. Antes de falar dessa minha jornada dentro do marketing digital, eu também tenho um histórico, né, na comunicação visual, então vai ser um bate-papo bem bacana aqui, porque eu vou conseguir traduzir para você que está assistindo a gente muitos dos termos e das técnicas, dos princípios de marketing digital que a gente usa no lançamento de infoprodutos para a realidade do incansável que está assistindo, ouvindo a gente aqui. Então, eu já fui empresário de comunicação visual, atuei nesse ramo nasci nesse ramo, né? E em 2019 eu entrei para o marketing digital através do pilar de copywriting, que é uma técnica de desenvolver textos persuasivos, textos que vendem, né? Então, comecei a estudar copy, comecei a entrar nesse mundo do marketing digital através da Empíricos. Venci um concurso lá que eles tinham, na época, com um prêmio de mais de 50 mil reais. Tive a oportunidade de trabalhar com eles. Tive indicação deles para trabalhar com o Wendel Carvalho. Fiquei um ano que foi, né, a minha maior experiência dentro do marketing digital. Então, bem quando eu entrei ali, o Wendel estava começando a fazer lançamentos de múltiplos 8 dígitos, né? Uhum. Depois tive a oportunidade de trabalhar com a Priscila Asilo, com o Ícaro de Carvalho, com o Pedro Sobral. Que é uma galera monstra, que aparece um pouco, mas é uma galera monstra de bastidor mesmo, né? Dessa área de marketing digital, vendas online, é um pessoal que tem um resultado muito expressivo e foi uma faculdade ali, pós-graduação, né? E eu já tinha alguns negócios em paralelo e desde abril estou 100% focado nos meus negócios de infoprodutos e cosméticos esportivos, né? Onde a gente já está aí fazendo múltiplos 7 dígitos por ano. E tu tem uma formação, inclusive, de comunicação, né? Sim, de comunicação institucional pela Federal do Paraná. Foi realmente onde eu estudei um pouco mais a comunicação visual, comunicação interna, endomarketing e, enfim, foi aonde eu consegui me aprofundar ainda mais no tema. E quando você, de fato, foi entrar nessa faculdade, você tinha o objetivo de pegar todo esse conhecimento para focar na comunicação visual, né? Na comunicação visual, exatamente. O que você poderia me dizer, Denis, assim, antes da gente entrar nessa vertente de falar de marketing e traduzir um plano prático para a galera aqui poder começar a aumentar as vendas com um pouco dessa base que você vai trazer do marketing digital. Mas o que foi o maior aprendizado que você poderia passar para o cara que está ali, né? Ele fatura ali 15 mil, 20 mil, 50, 100 mil reais por mês na empresa dele, tem de 2 a 10 funcionários, ou talvez até mais do que isso. O que você consegue tirar de maior aprendizado lá
lá da faculdade, que você foi lá, fez uma formação em comunicação institucional, porque muita gente fala assim, cara, pô, não tem faculdade no mercado, a gente, né, não tem um conhecimento direcionado para isso, mas você acabou indo lá pegar um conhecimento que não é direcionado para comunicação visual, mas você foi buscar para direcionar. O que seria o maior insight que você tirou lá da facul, de uma formação como essa, tipo? O maior insight, assim, é ver o poder do nicho, entendeu? Então, dentro da comunicação institucional, ela é uma vertente, ela é um nicho da comunicação social, né? Então, os cursos mais tradicionais, eles tratam da comunicação social e com o surgimento de superorganizações, né, e o mercado começando a enxergar que existe um público interno, né, para que uma empresa chegue no tamanho que ela precisa, que muitas já chegaram, esse público interno, quando a gente fala de público interno, a gente fala de colaboradores, a gente fala de parceiros, de fornecedores. Clientes é um pouco mais a comunicação visual, externo, mas se a gente for pensar assim, existem empresas aí com mais de 10 mil funcionários, entendeu? Multinacionais, e a comunicação social, por realmente estar muito focada em falar com o público externo, nunca se relacionou ou teve foco, né, para esse público interno. Quando a gente fala, né, reforçando colaboradores. E aí dá para gravar um outro podcast de comunicação institucional, por quê? Porque realmente a gente vende comunicação visual, né, o mobile que fica pendurado no teto, a plaquinha de PS que a gente vende para colocar do lado do monitor do cara para falar sobre algum valor, uma missão da empresa, uma meta que a empresa tem, né? Então, tipo assim, isso não deixa de ser comunicação visual que você foi lá estudar, tipo, talvez mais a cabeça da galera. Então, você estava falando que, de fato, você pegou essa vertente de a comunicação para dentro de uma organização. Seria isso? Exato. Quando a gente olha, por exemplo, indústria, né? A indústria, ela se relaciona ali com diversas pessoas, diversos públicos, né? Vamos pensar, por exemplo, o motorista que vem descarregar uma carga, que vai carregar uma carga. Tem os terceirizados que estão fazendo uma limpeza. Estão fazendo trabalho ou pontual ou permanente, né? Nós, né? Nós da comunicação visual instalando uma placa lá numa empresa grande. E muitas vezes essas pessoas têm uma cultura própria, entendeu? Dentro da empresa, e quando estão trabalhando ali, o risco, o passivo é do contratante, né? Que tem um espaço ali de trabalho. Então, como que a empresa ela vai se comunicar com esses públicos de forma também a engajar eles, né? Então, entra aí uma vertente de endomarketing. Então, inclusive, a minha tese foi a comunicação sistêmica de segurança, como é que a gente integra endomarketing, CIPA, sinalização, tudo no mesmo projeto para que as empresas consigam. Esse é um outro tema que dá para fazer. Sinalização dá para fazer eu e ele, ia ser doideira também. É só marcar, cara. E a gente começou a atuar nessa área de sinalização, quando eu fui empresário de comunicação visual, até que eu vi o poder da escala do marketing digital, né? Então foi algo que me brilhou. E aí entrou onde o mundo, tipo, paralelo, né? E é um mundo realmente paralelo, assim, de números que o mercado não está nada acostumado, a alavancagem que não é normal no mercado tradicional e que, né, já não é o futuro, já é o presente. Então, foi nesse ponto que eu entrei para esse mercado digital e não saí, finquei bandeira ali e tô acelerando. Só para, então, aterrissar, né? O Denis falou aí trabalhou com o Endel, trabalhou com a Priscila, trabalhou com o Pedro Sobral. Caso você não conheça essas pessoas, eles são tipo o Maxwell, o Nelson Tsuji, o próprio Judai, a comunicação visual, só que do marketing digital como um todo, né? Estratégia de negócio, infoproduto. Mas aí eu acho que de todos esses caras aí, eu acho que ainda o maior deles é o Wendel Carvalho, né? Com certeza. E eles fazem, além de educar o mercado, eles estão dando visibilidade para o mercado, né? Então, eles estão ajudando muitos empresários e profissionais a se capacitarem e poderem surfar essa onda, né? Então, são grandes expoentes, assim, que levam o marketing digital aí para um público que ainda não conhece, né? Legal. Eu vou falar um número meu, né? Quando eu fiz lancei pela primeira vez o meu curso, que foi o Método 90 mais K, que era como fechar até 9 em cada 10 orçamentos, eu investi, na época, R$250 e tive um faturamento de R$32 mil. Só que isso se dilui em 3 meses, porque você tem que, né, tem um período que você pode fazer uma nova turma daquele curso, enfim, só para aterrissar. E aí você trabalhou, por exemplo, um lançamento aí. Fala um lançamento que você participou, o maior de todos, assim. Não posso dar todos os detalhes por questões de contrato, né? Mas eu já participei de lançamentos que faturaram 15 milhões em 7 dias, lançamentos que foram investidos 800 mil, voltaram 22 milhões de faturamento. Isso em quanto tempo? Isso em 7 a 8 dias. É bizarro, né? Contrato bem grande uma fachada. É muito. É força de contrato em 7 dias pra você entregar 22 milhões de reais, mano. E não custa, pelo menos assim, não é tão baixo. A margem é bem mais apertada, né? No nosso mercado de comunicação visual. Denis, quais são os 3 elementos principais, velho? Cara, quando a gente fala desse número de faturamento, novamente vou abrir aspas, ele é uma construção. Então, muitas vezes o empresário assim, está muito distante dessa realidade,
mas ele é uma lógica que a gente tem dentro do marketing digital, que é a do montinho montão. Então, realmente, eles começaram com lançamentos pequenos e foram reinvestindo e trabalhando nesses 3 pilares, que são o quê? Lá dos meus fundamentos de copy, quando eu comecei a estudar, a gente sempre tem que, quando vai construir uma campanha, a gente olha para alguns elementos. São eles: a lista, então, basicamente, a gente olha qual que é a persona dessa lista principal, né? Qual que é dentro dessa lista de contatos que a gente vai trabalhar, ou desse público, qual que é o padrão de pessoa que está ali. Então, quais são as características, seja demográficas, comportamentais, de consumo dela, para a gente ser assertivo na comunicação. Que tipo, eu tô abrindo minha empresa de comunicação visual aqui, numa cidade, a minha lista é entrar no Google da vida, pegar todos os comércios num raio de 10 quilômetros de mim, por exemplo, e montar uma lista de empresas, certo? Exato. E você que eu posso ir lá vender um cartão de visita, sei lá. Você pode ser mais específico ainda. Por exemplo, eu tenho hoje um produto que a gente recém lançou, que é um gel de recuperação muscular. Eu já atuo, né, há 3 anos no nicho fitness com infoproduto, e a gente olhou para aquela persona e falou assim, o que mais essa persona, no nosso caso lá o João, por exemplo, o que mais ele consome? O que a gente pode vender mais para ele, oferecer para ele continuar comprando com a gente e a gente ter mais resultado no nosso negócio, né? No nosso caso, uma persona do CrossFit, e toda a nossa comunicação, seja os argumentos de venda, as objeções, a ambientação da comunicação que a gente fazia. Então, por exemplo, um vídeo a gente gravava dentro de um box de CrossFit, que é como a gente chama uma academia de CrossFit. Só que esse é um produto que a gente pode vender para outros esportes também. Então, por exemplo, eu tenho o João que é do CrossFit, mas quem que é o Pedro que faz o beach tênis, por exemplo? Entendeu? Eu tenho uma outra comunicação, ele vai seguir outras referências, ele tem um outro hábito de consumo, por mais que seja no nicho fitness, entendeu? Aí eu vou lá, primeira coisa eu entendo qual que é a lista que eu estou trabalhando. Depois, né, no pilar da lista ainda falando, eu preciso entender qual que é o nível de consciência dessa persona ou dessa lista. Será que ele já sabe sobre recuperação muscular? Ele sabe sobre a importância da recuperação muscular? Ele sabe que existem produtos anti-inflamatórios que aceleram a recuperação muscular? Será que ele conhece dentro desses produtos o meu gel? Então eu tenho que entender qual que é o nível de consciência dessa lista em relação ao problema, à solução e ao meu produto. E aí eu posso traduzir para o nosso mundo assim. Primeiro, eu tenho essa lista, eu falei, né? Aí você falou, posso ser mais específico. Então, em vez de eu pegar todos os comércios da cidade, eu vou procurar comércios que têm mais de uma unidade. Eu vou procurar comércios que são, por exemplo, sei lá, do nicho de estética. E aí, se eu quiser... Supermercados, supermercado, exemplo, massa. indústria. Tipo, posso ir no nicho de supermercado, posso ir no nicho de farmácia, para vender para farmácia. Aí, se eu quiser falar com o pessoal de farmácia, eu posso ter produtos que são específicos para farmácia. Por exemplo, toda farmácia tem os wobblers, né? Que fica penduradinho lá, que você chega lá, tipo, esse produto está em promoção. Então, você tem 10 desodorantes, o cliente quer colocar destaque no Rexona, né? O Rexona não está pagando, né? Mas... podia pagar também, né? O que acontece? Aí esse wobbler é um produto que eu posso vender, posso focar no produto, e daí eu posso pensar, cara, quais pessoas podem comprar um wobbler desse? Para quem não sabe, o wobbler é uma pecinha que fica penduradinha assim, geralmente ela fica molinha mesmo, feita de acetato ou de PS com impressão UV ou com sublimação, então tem várias formas de fazer esse produto. O editor vai colocar aqui agora um wobbler. Se você estiver no YouTube agora, você está vendo um, inclusive, né? Exatamente. Inclusive, se você ainda não se inscreveu no canal, cara, você pode se inscrever, porque aqui o foco no canal do YouTube também dá para seguir aqui no Spotify, que você pode estar ouvindo também, para receber mais conteúdo nessa pegada aqui, né? Aí o que acontece? Eu posso focar em produto, como a gente falou, e posso focar num nicho de mercado. Então, eu posso ter uma lista ampla, vender de tudo para todo mundo, e posso pensar, cara, eu quero ser especialista em supermercado, como o pessoal da Nave 5 faz, o pessoal da Soma Comunicação, ou da Inovarte, Implaque, que são empresas, por exemplo, que hoje atendem, né, só supermercado, né? Que nossos alunos, né? Impacto Marketing também, que é focado em supermercado. Ou então, você pode, vender fachada para todo mundo, por exemplo, né? Que é sempre... Em vez de fazer fachada para supermercado, eu posso fazer fachada para todo mundo que quer comprar um painel de ACL. Então, isso não deixa de ser uma lista. Eu vou saber para quem eu vou vender, que tipo de produto eu quero vender, e daí vou atrás de montar uma lista de contatos para poder vender para essa galera. E uma dica bacana para quem já tem um negócio operando, né?
independente do tamanho, essa resposta normalmente ela está dentro da empresa. Então, como que eu acho qual que é o principal nicho que eu estou atuando hoje se eu não definir isso antes, tá? Eu tenho que olhar para um histórico meu de vendas. Que 99% de nós da comunicação visual começa sem definir, né? Exatamente, mas assim, tem e tá tudo certo. Tem uma frase que eu gosto muito, assim, que é: o caminho se faz caminhando. Então, assim, você começou, tudo bem. Às vezes é um tipo de cliente que ele é melhor de trabalhar, ele é um tipo de cliente que a tua produção ela vai entregar com mais facilidade, que não tem uma complexidade tão grande de entrega, ou a complexidade que tem a minha empresa já dominou, e eu começo a olhar para esse histórico de venda e falei, pô, eu olhando para o meu histórico aqui, eu vi que indústria é o trabalho melhor, entendeu? Eu tenho mais margem, ou é melhor de atender, é melhor de fechar. Então, o que acontece? Toda a minha comunicação, eu defino aquela persona, eu falei, cara, deixa eu estudar melhor quem que é esse cara que tá comprando. Quem que é essa indústria aqui que tá comprando? Quem que é essa indústria, né? E tem que um não termo... chora preço, que me dá mais prazo porque eles têm uma gestão melhor do tempo deles. E tem um termo que eu gosto muito do marketing digital, é que quando a gente encontra um padrão, a gente lateraliza esse padrão para ganhar escala. Então, por exemplo, o que você está falando, Denis? Eu estou falando assim, se eu encontrei um padrão ali de cliente ideal, que eu tenho margem, que a minha empresa entrega melhor e que eu sei que tem muito potencial de mercado, eu vou encontrar outros iguais a ele. Vou dar um exemplo. Tem um cliente nosso de Colatina, de Castelo Branco, que ele atende eu não sei como é que chama, né? Mas é um matadouro que mata os frangos lá e, cara, todo dia tá chegando galinha doidado e os caras matando. E ele falou assim, cara, quem que é teu melhor cliente? Quem que mais compra de você? É esse cara aqui. Lateralizar é falar, cara, esse cara aqui já é o cara que mais compra de mim, que me paga certinho, nunca atrasou um pagamento, não fica enchendo meu saco de preço e, tipo, não fica guerreando o meu preço. Aí eu, achei um padrão que dá certo. Lateralizar isso foi o que, tipo, até eu falei pra eles uma vez, vai atrás agora do quê? Das empresas de granito, de mármore, que é muito forte lá, que são as indústrias desse segmento. Isso seria o lateralizar, certo? Ou ainda não? Ainda não, porque, por exemplo, se ele encontrou um matadouro, por exemplo, como é que eu lateralizo isso? Eu me pergunto assim, no teu caso, quantos matadouros eu posso atender hoje no Brasil, ou no meu estado, ou na minha cidade, entendeu? Primeiro bem, lateralizando o modelo específico mesmo, de negócio. Porque assim, vamos pensar, quando você for olhar, quando você for fazer uma engenharia reversa de como que funciona aquele cliente ali, o que você entregou, como é que foi o processo de fechamento, o tipo de produto que ele comprou, quais as objeções que ele teve, você vai ter muito menos trabalho em replicar isso para uma outra empresa do mesmo segmento, entendeu? E tem um outro bônus, que é o seguinte, a comunicação que você vai ter com ele vai ser muito mais assertiva, vai ser muito mais... Como é que eu posso dizer isso? Assim, ele vai se sentir muito mais amparado, vai ser, pô, esse cara tá falando comigo, né? Vai ter aquela conexão imediata, além de você ter um case de sucesso no mesmo segmento, na mesma área, entendeu? Você pode ser especialista, então, em matadouros e frigoríficos. Não fica tão sexy falando dessa forma... Mais fácil segurança, né? O cliente vai se sentir mais seguro. Tipo assim, cara... Eu sou especialista em indústrias de alimentos, que daí é um grupo maior que dentro tem esse matadouro. Porque quando o dono da empresa, ou o cara que tá fechando ali, ele vai conversar com o vendedor, né? Ou o dono da empresa de comunicação visual, vai poupar, a gente chama de curva de aprendizagem, entendeu? Uhum. Porque acontece, quando eu vou atender um cliente, a comunicação visual normalmente é uma venda consultiva, eu tenho que aprender um pouco sobre o negócio. Né? Até porque eu dei ideias, eu dei insights, eu vou ter que pesquisar referências. Então eu tenho uma curva de aprendizagem maior. Quando eu vou entrar num cliente, eu vou oferecer uma solução para ele. Agora, se eu entro num outro cliente, tipo um outro matadouro, eu já sei que, no matadouro tem uma área que é X, tem um processo que é Y, entendeu? Tipo, o matadouro tem uma área refrigerada, então lá precisa ter uma placa que é a mesma placa que você fez em outra empresa. Exatamente, então a tua curva de aprendizagem para você oferecer uma solução é muito menor, então isso dá menos trabalho para você. Em segundo ponto, quando você oferece essa solução, você já sai na frente de toda a concorrência que vai tentar entender, isso quando o teu concorrente se presta atender, né? Ao serviço de entender o teu negócio para daí te atender de uma forma mais personalizada. Então isso dá uma vantagem competitiva muito grande. Só falando de lista.
né? Sem falar que quando você vai lá e fala, ó, eu fiz essa placa, eu fiz esse painel para o seu concorrente ou para outra empresa do segmento, eu já dou uma carteirada de autoridade, né? E uma coisa que você falou assim que eu achei legal, que é, a partir do momento, quando a gente é pequeno, eu sempre falo isso, a gente tem que vender de tudo para todo mundo. Você precisa entender qual que é o teu nicho, teu modelo de negócio, o que te dá, onde está a tua expertise, onde você tem tesão mesmo de trabalhar. Então vai vender para todo mundo, todos os produtos e vai nichando, que é vai escolhendo um segmento de mercado. Porque senão o que acontece? O cara fatura 1 milhão por mês. Temos clientes que faturam R$1 milhão por mês. Só que, mano, cada vendedor tá vendendo uma parada e mais de um produto. Então o cara não se torna especialista em nada, se torna um generalista e não consegue ter talvez essa confiança do cliente e falar assim, não, cara, ele sabe exatamente o que eu tô passando. Não, ele entra no grupo de empresas que vendem placa também. E você comentou até de, por exemplo, quando você apresenta para o cara que fechou com o concorrente, e olha, eu vendi essa placa aqui que teu concorrente do mesmo segmento. Você até cria um senso de urgência para esse cara comprar mais rápido com você, né? Porque, querendo ou não, acende uma chavinha de tipo, pô, meu concorrente já comprou isso, já está fazendo esse tipo de sinalização, já deu espaço, então não posso ficar para trás porque o cara está evoluindo, eu tenho que acelerar para alcançar ele. Né? Também. Acho que uma grande jogada aí que a gente pode trazer do universo de infoproduto, de marketing digital, de lançamentos, é o seguinte. Um dos maiores desafios desse mercado é tangibilizar, é tornar palpável o conhecimento. Porque quando você está comprando um produto de informação, um infoproduto, você está comprando conhecimento, acesso, um atalho, né? No fim das contas, você está comprando tempo, né? Uhum. Só que como é que eu faço para tangibilizar isso? Porque é fácil eu vender isso aqui, eu estou pegando, eu estou vendo, entendeu? Então, a habilidade do pessoal que trabalha com infoproduto em produtificar, ela é muito grande. Então, assim, porque... Que traduzindo um pouco para comunicação visual, né? Ela acaba tendo... Eu posso vender essa plaquinha aqui, né? Mas eu também, às vezes, o cliente quer fazer a logo. E quando ele quer fazer a logo, ele não vê muito valor. Não, mas é só criar um arquivo, é só mexer nesse layout, é só... Geralmente layout, né? Uma coisa que é algo que, tipo, não deixa de ser algo que tem que produtificar, porque o cliente não consegue imaginar que tem valor aquilo, ele só acredita, não, eu vou pegar esse material, então é um acrílico, é um PVC, então beleza. Mas a logo, o layout para fazer esse material é meio que... A galera dos designers sofre muito com isso, né? O mercado de design já sofre com isso. E entra muito no nosso segundo ponto, então, que é a oferta, né? É a oferta, porém, assim, fazendo o link, a gente fez a leitura da lista, entendeu? A persona, como é que eu encontro essa persona e eu lateralizo. Por quê? Quando eu vou pegar a gente falou de produtificar, né? Pegando o link. Quando eu entro num segmento que eu já domino ali, né? Que eu já atendo, eu sei das nuances, eu sei dos problemas, das objeções, como é que ele funciona. Eu começo a criar produtos para escalar e vender para outros, né, do segmento. Eu peguei aquela persona, por exemplo, mudando o exemplo de matadouro para supermercado. Eu peguei lá, esse supermercado eu sei que para eu fazer a comunicação de um açougue, eu tenho os produtos de comunicação visual, mas são produtos que eu posso oferecer para açougue. Entendi. Entendeu? Então eu começo a o quê? A produtificar isso. Então, pô, você vai ter uma placa lá com o desenho do boi, outra com o desenho da galinha, você vai ter o letreiro e tal, é o kit açougue. Você pode fazer isso, sei lá, em aço inox, super premium, com acrílico e LED, ou você pode fazer em PVC, pintado e tal, linha 1, 2 e 3 aqui, então você começa... Isso fica mais fácil para você. E pode dar até um nome, né? Tipo, placa de preço de carnes, né? Você pode dar um nome, tipo, criar um nome de produto mesmo para aquilo, né? Exatamente. Aí a questão da oferta, né? A gente passando já para o segundo ponto que a gente olha quando está trabalhando princípios, né? Princípios de marketing, onde a gente trabalha no marketing digital. Então, depois que eu tenho clareza da minha lista, eu encontrei já ali uma oportunidade ou o meu foco, né? Eu consegui lateralizar esse padrão ali para realmente atacar esse mercado, eu vou pensar em como que eu vendo para esse mercado, né? E é engraçado porque até agora eu não falei de produto, né? Eu sempre olho lista, oferta e produto. Então, famoso LOP. Estamos criando já um mecanismo aqui. Porém, o que esse mercado consome? Como que ele consome? O que ele está precisando hoje? Porque é bacana a gente, quando vai falar de vendas, vender aquilo que as pessoas já compram. É um excelente começo. Por quê? Porque o dinheiro já está girando ali. Então, assim, pô, se no mercado de comunicação visual eu tenho um segmento ali, eu tenho uma lista, né? Eu tenho um segmento de supermercados. O que mercado compra dos meus serviços? E aí, beleza, eu consigo enxergar o que ele está comprando hoje de soluções. Depois disso, eu vou enxergar o que ele tem de problemas em todo esse processo, né? Porque daí que eu vou criar uma oferta para
para realmente Para ter a lista. ter um diferencial competitivo. Para ter a lista, eu tenho que saber quem que eu quero colocar nessa lista. Exatamente. Daí eu vou ter que estudar o cliente. Aí eu descobri lá o supermercado. Aí dentro do supermercado eu falo, beleza, eu quero atender, vender agora, né, os produtos que eu posso atender ele, que ele já compra. Aí no momento que eu falo assim, cara, vamos vender aqui para esse supermercado as gôndolas. Identificação de corredor. É um produto que ele já compra de alguém hoje. Só que ele também faz as campanhas, tipo, sazonais, que são as campanhas, por exemplo, Dia dos Pais lá, que daí tem, ou aniversário do supermercado, que ele vai lá e faz ele compra uma série de produtos de comunicação visual para isso. Promocionais, né? Exato. Daí no momento que ele vai comprar a gôndola, você vai construir a oferta usando os problemas que ele tem para comprar isso, é isso? Não. Para você entregar diferenciais. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma oferta de infoproduto... A gente já construiu a oferta na minha cabeça, mas vou ficar quietinho. Mas o que é bacana? Cara, mas é um mecanismo massa isso aí, velho. O quê? Essa linha de raciocínio, pô, nunca tinha construído na minha cabeça. Porque, tipo, a oferta... Não, eu vou ter que ficar quietinho. Vou me segurar. Você... Não, Vamos pegar o ouro aqui. Não, porque realmente é um bagulho cabuloso, cara. Tipo, eu nunca tinha pensado por esse lado que a construção da oferta para vender uma gôndola é focar a oferta na linha de compra dele. Sim. É porque, assim, tem um copyright que é bem famoso, assim, foi referência para mim, ainda que é o João Campos. Ele fala assim, cara, se a gente olhar para cima agora, tem um fluxo de dinheiro já acontecendo. Então já tem transações acontecendo a todo momento. As empresas já estão comprando, Sim. Entendeu? Ou mais barato, ou mais caro, segurando ou não, tá tendo a compra. O que a gente quer fazer com copy, por exemplo, ou com estratégias de marketing e venda online? A gente quer desviar um pouco desse dinheiro pra gente, entendeu? Então, chamar assim, a atenção de quem está no meio do poder de... Vou comprar as gôndolas dessa empresa. Peraí, por que eu vou comprar dessa outra? Exatamente. Então, assim, uma coisa que é bacana é ter esse relacionamento com quem decide a compra e, com certeza, quem está comprando não está 100% satisfeito hoje no que ele é atendido. Então, às vezes... Ninguém está, né? 100%. Ninguém está 100% satisfeito em comprar alguma coisa. Sempre tem alguma coisa para melhorar. Tem até uma dinâmica que eu participei uma vez, peguei um sabonete e o foco da dinâmica era encontrar o máximo de melhorias possíveis que a gente poderia aplicar naquele sabonete. Um formato mais anatômico, uma embalagem que não se desintegra no banho. Então, assim, dá para sempre melhorar o processo de compra e a experiência, entendeu? Então, assim, às vezes o empresário lá que está do outro lado ou o vendedor pega aquele tempo ali de relacionamento com o cliente e liga assim, cara, o que poderia melhorar hoje na forma como você na compra forma a comunicação. como você compra isso hoje, entendeu? E aí a oferta é como eu vou apresentar, depois que eu defini, né, a lista e tal, depois que eu entendi o que eu posso vender para esse cliente, eu monto o pacote ali. Então, assim, a oferta é como eu vou apresentar e o que eu vou entregar, né, para essa minha lista, para esse prospect, enfim. O script mesmo que veio na minha cabeça liga pro dono do supermercado ou pro gerente ou pro setor de compra e fala o que eu posso melhorar na comunicação visual do seu açougue. Tipo isso. O que eu posso melhorar na comunicação visual do seu supermercado. E, por exemplo, o principal, quais são as maiores objeções? E aí entra muito ali a oferta pensar em como que você vai apresentar o teu orçamento, né? Como é que você vai fazer o pitch ali, que a gente chama, né, no nosso mercado, que é realmente a parte de venda. Beleza, posso te apresentar uma oportunidade? Posso te fazer uma oferta? Então daí você vai apresentar a oferta. A oferta não é nem preço nem promoção, né? Pessoal, às vezes ancora, tipo, a oferta é... Não. Falar quanto custa. Falar quanto custa, é desconto, mas é uma linha completamente diferente. Né? Para mim, a questão da oferta tem que ter esse embasamento de lista, para eu saber exatamente com quem eu estou falando, para eu me conectar emocionalmente e racionalmente com ele. Depois que eu já passei da parte emocional, que daí é todo um leque também de assuntos e pontos que a gente pode entrar, mas quando eu já me conectei ali emocionalmente com aquele meu possível cliente, é como que eu vou apresentar isso de uma forma que a minha oferta não deixe nenhuma objeção, entendeu? Que a objeção é aquele porquê, né? Você, né? Tipo, é uma barreira que existe entre o sim. É um motivo que vai me gerar dúvida na hora de decisão de compra, entendeu? Na hora da decisão de compra, aquilo que vai... Poxa, mas a tua empresa não tem... PPRA. Exato, não tem certificações lá.
Aí, o pessoal por precisa exemplo, instalar, mas a gente exige aqui, sei lá, NR35. aí você pega uma dor do cliente, por exemplo. Tive aqui uma questão. O dono do supermercado lá, ele está construindo o mercado. Normalmente a comunicação visual é numa parte final de acabamento, né? Uhum. E aí eu tenho um monte de coisa de obra para fazer e o meu empreiteiro, ele não trabalha à noite, por exemplo. Pô, eu posso te pegar aqui nessa oferta, se você fechar comigo, meu pessoal trabalha em terceiro turno e vai fazer toda a instalação da comunicação visual à noite. E tipo, pô, quanto custa para você, que daí você pega na dor e desejo do cliente, né? Mas e quanto custa para você hoje demorar 7 dias a mais para inaugurar? Ou quanto você faturaria a mais por abrir 7 dias antes, né? Exatamente. Então, alguns pontos da oferta, entendeu? Realmente listar montar a oferta, listar todas essas entregas que eu vou fazer, a entrega principal, que é o produto que ele quer, o que ele vai ter de bônus fechando com você, né? E aí tem um truque. O que vai tornar mais rápido, fácil e eficiente possível que você pode colocar na tua oferta, entendeu? Porque ninguém quer ter trabalho, ninguém quer ter preocupação, ninguém quer ter dor de cabeça, entendeu? E as pessoas querem que as coisas aconteçam sem esforço, né? Uhum. Então, assim, como é que eu transformo a gente tem o princípio da oferta irresistível, né? Uhum. Como é que eu transformo isso numa oferta irresistível, que o cara vai se sentir um idiota de dizer não, entendeu? E quando ele comparar, né, quando chegar na mesa do compras ali, ele for comparar, ele vai falar, cara, né, é impossível, o cara tá me entregando tudo isso daqui, né? E aí tem um ponto, quando a gente fala de copy, que a gente chama que uma copy ou uma oferta não pode ser unbelievable, não pode ser inacreditável. Então daí entram outros elementos. Pô, eu montei aqui uma oferta irresistível. Eu estou entregando muito do que o pessoal entrega, tá dentro, né? Não vou fazer idiotice. Minha equipe é certificada, a gente pode entregar em terceiro turno, a gente tem 20 anos de mercado, já atendemos a Havan, já atendemos a rede Pão de Açúcar aqui para atender supermercado. Eu te dou mais garantia, eu tenho uma garantia incondicional, uma garantia condicional também, que se você continuar comprando com a gente, por exemplo, se você tiver um valor X de compra, a gente vai te dar uma manutenção grátis aqui ou uma limpeza grátis, às vezes, entendeu? Tem várias coisas que é entendendo a dor desse mercado. Se você chegar a comprar gente montar. 30 mil por ano, a gente te dá uma limpeza da fachada, tipo, construir uma oferta mesmo. Construir uma oferta, né? Então, listar esses entregáveis. Aí fica irresistível, tipo, por que eu vou fechar com outra empresa que tá me vendendo uma placa aqui, né? Uma Tipo, placa de ACM com uma letra em cima Tem uma aqui. visão estratégica, né? Até colocou um ponto ali, quando a gente montou a sua oferta agora aqui, né? Hipotética, tem uma questão estratégica de manter o contato do cliente por mais tempo, entendeu? Então, amarrar mais o cliente na oferta também pode acontecer. Então, muitas vezes, o que a gente faz no marketing digital é ancorar. Então, assim, muitas vezes você não tem isso na empresa, tem um custo X. Se você fosse vender algo que você não vende de fato, quanto que isso custaria? Entendeu? Então, assim, por exemplo, Entendi. Quanto que custaria uma entrega em terceiro turno? Poxa, custaria R$5.000 a mais na minha oferta. Mostra isso para o cliente. Entendeu? E além disso, você vende os benefícios daquela entrega, entendeu? Então, assim, entregar no terceiro turno, ter uma lavagem lá, uma revisão da comunicação para pequenos ajustes, para ela se manter nova quando ela começa a ficar desgastada. O cara que trabalha com copy é assim, já fica botando o texto que faz o cara. Porque você tem que vender o valor daquela, mesmo que seja algo que para você hoje é insignificante, você está pensando estrategicamente para que tenha muito valor para o seu cliente. Então, você vende aquele entregável e aí você dá como bônus. Porque o que acontece? Pô, eu estou vendendo lá um projeto X para o mercado, né? Vai dar lá 100 mil. Tá? Mas só que todos esses bônus que eu listei deu 120 mil. E que pode ser 10 mil, tá? A gente está falando 100 mil aqui para um supermercado, mas pode ser um supermercado menor de 10 mil também. E pode ser um orçamento de R$4.000, que às vezes já é acima da média do que ele está acostumado. É bom que o dono da empresa pense isso estrategicamente, entendeu? Por exemplo, o cliente da Afacom hoje, ele tem lá um acesso a um suporte, por exemplo, tem valor esse suporte? Quanto que seria um suporte premium personalizado ali, que a pessoa ganha na oferta e qual que é a vantagem, o valor, né, de fato dessa entrega? Então, a gente monta esses entregáveis, a gente precifica todos eles, entendeu? Faz aquele empilhamento de preços e faz aquele corte no final, que daí é o preço real que a gente quer negociar com o cliente, entendeu? Ou seja, digamos que o meu concorrente manda um orçamento de 12 mil, eu mando um orçamento que ficaria 15, que 10 mil seria para eu fazer no horário comercial, num prazo de 30 dias, mas eu consigo entregar em X dias, no terceiro turno, te entregar isso, que custaria 19 mil. Mas Sim. Hoje, se você fechar comigo, eu faço por 15.
Por exemplo, a Printi, que é uma gráfica gigantesca, assim, se você entrar e comprar pela Printi hoje, o prazo de entrega, quanto mais... O prazo de entrega... altera o preço, entendeu? Então aquilo ali já é um elemento de oferta, entendeu? A gente adiciona também na oferta. Então, por exemplo, a gente cria a escassez, entendeu? Realmente, a gente está vendendo, a gente monta a oferta. Você constrói a oferta, é assim, eu criei, pode aproveitar, aproveitou, não aproveitou, né? Quem aproveitou se deu bem, né? Teve a vantagem. Sim. Então, assim, eu tenho a escassez. Eu tenho escassez de tempo, escassez de quantidade, escassez da própria oferta. Eu tenho, por exemplo, eu consigo te entregar isso se você fechar comigo até dia tal. Eu só consigo atender mais um supermercado da minha região. Eu já estou atendendo os outros. Então, são formas de criar escassez para o cara tomar uma decisão rápida. Essa forma de pagamento é só até amanhã. Elementos de urgência, por exemplo, colocar uma validade, entendeu? Pode colocar um desconto progressivo já na validade, por exemplo, se você fechar em tantos dias, entendeu? Para criar a urgência. Se você fechar até amanhã, você consegue a tabela máxima de desconto. Se você fechar em 3 dias, eu já tenho que diminuir aqui X%. Se fechar em 10, a partir de 10 dias, já esse orçamento não vale. Então, assim, você cria e monta isso para que até o time comercial, né, quem está fechando a venda, tenha argumentos para fechar, de fato. Um outro elemento, por exemplo, se eu montei uma oferta isso aí dá para usar muito, já vou aplicar já com os clientes de consultoria já. Quem é cliente de consultoria teve essa vantagem agora. Mas o que é bacana? Quando a oferta está inacreditável aos olhos do nosso lista, porque a gente pode montar isso, né? Se eu oferecer aqui o meu iPhone 14 por R$2.000, eu vou vender isso muito rápido. Mas o que vai despertar? Vai despertar aquele... Pô, isso daí é... Deve ser quebrado, sacanagem. deve ser... Entendeu? Isso daí é sacanagem. Então, assim, como é que eu uso elementos de prova? Daí, cara, a cópia é basicamente o seguinte. Se você está numa comunicação ali, na cópia de fato, né, no teu texto, na comunicação, fazendo muita promessa, a gente tem uma regra. Para cada promessa, você precisa apresentar uma prova. Então, se eu estou dizendo, por exemplo, que minha equipe tem a certificação, deixa pronto um elemento de prova para você mostrar isso para o cliente, entendeu? O que é bacana, por exemplo... A gente atende grandes empresas. Ah, beleza. Você é mais uma grande empresa. Tipo assim, beleza, mas cadê? Aí bota uma foto dos caras instalando uma parada na van, sei lá, em outra empresa grande. Exatamente. A gente tem essa máxima dentro do COP, né? Que a cada promessa que a gente faz, a gente precisa apresentar uma prova. Então, quando eu monto a oferta, ela tá inacreditável ali, ela tá despertando Boa demais para ser verdade? Tá, aquele gatilho da sacanagem ali acende, né? Eu tenho que provar isso de alguma forma. Então, existem os elementos de prova. Então, no meu caso, por exemplo, eu trabalho muito com nicho de saúde, eu uso muita pesquisa científica. Então, por exemplo, eu tenho lá, dentro do meu produto, tem um ativo que foi descoberto ou é utilizado para tratamento de Alzheimer e os cientistas descobriram que esse ativo pode ser usado para recuperação muscular e acelera em X vezes lá o processo de recuperação muscular e tratamento de microlesão. O que eu faço? Pô, isso é um gancho bacana, desperta curiosidade, agrega valor ao meu produto, porém, eu preciso provar isso. Então, coloco lá a pesquisa científica. Então, assim, tudo que você for prometer para o teu cliente, quanto mais elementos de prova você colocar e apresentar, né, colocar na oferta e apresentar para o cliente, mais vai facilitar o processo de fechamento e de tomar a decisão do teu cliente. Então, alguns elementos de prova, depoimento, estudos de caso com resultado mesmo, fotos, por exemplo, o pessoal usa muito, né, nesse segmento, foto dos trabalhos. Mas assim, como é que eu torno esse elemento de prova ainda mais factível? Mais verdade mesmo. Sim. Eu coloco lá a minha equipe, o meu carro da minha empresa na frente da fachada, entendeu? Eu coloco, faço um vídeo tipo daqueles acelerados, né? O time-lapse, por exemplo. Montando uma fachada de uma marca famosa na cidade. Exatamente. Até, então, por exemplo, a própria tecnologia de impressão entra como prova também, né? Se você quer falar que tem uma durabilidade maior do que os concorrentes, por exemplo, a tecnologia que você vai usar entraria como prova. Exatamente. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo com a látex, com a tecnologia látex. Então, todos os selos que o meu fornecedor de impressão tem, eu uso na minha comunicação como elemento de prova. Então, todas as certificações, e aí, por exemplo, eu sou certificado, tenho curso da Abigraf, por exemplo, enfim, eu busco construir isso é uma estratégia de copy, de marketing para facilitar o fechamento, entendeu? Então, construo toda essa oferta, monto todos os elementos de prova para que realmente tenha veracidade ali, né, tudo que eu estou entregando e que isso pareça para o meu cliente, porque eu tenho que mostrar mesmo. Eu posso até falar, mas quando eu mostro isso, vale mais que 1000 palavras, né?
E lá, por último, realmente tem o que a gente pensa no produto, como experiência realmente do cliente. Essa entrega precisa acontecer, né? Porque eu falo que nenhuma empresa vive só de aquisição. Né? Uma empresa, ela cresce, né? Ela enriquece, o dono também enriquece com a recompra. Então, o produto é o que eu vou entregar, como que eu vou entregar, como é que eu vou criar essa experiência pós-compra ali, entendeu? São os 3 pilares que a gente pensa sempre quando vai falar de copy, estratégia digital, e que dá para aplicar muito na comunicação visual. E na tua pegada, assim, pensando que são esses 3 principais conceitos que o tema é para falar sobre trazer essa questão do conceito do marketing digital para dentro da comunicação visual. Então a gente falou da lista, da oferta e o do produto. Como que é o produto no teu negócio hoje? Qual que é o teu produto hoje? Como é que você descreveria o teu produto pra gente? Sua fachada. Porque tua lista você falou, né? Tua lista você falou, né? Que são o pessoal que pratica primeiro CrossFit, depois você falou que lateralizou para, por exemplo, outros esportes que têm dores muscular. Mas assim, a tua oferta você já construiu, até deu alguns exemplos da tua oferta, né? Dá até pra pessoa entrar, por exemplo, nos teus produtos, que é como é que é o nome? Muscle Magic. Isso, Muscle Magic, um gel de recuperação muscular. E a gente tem infoprodutos na área de treinamento e fortalecimento muscular. Então, tem um ponto que é bem bacana ali, que até fazendo um parênteses aqui, quando eu vou comunicar essa oferta para a lista, aí que entram os canais digitais, que é onde a gente fala de marketing digital, porque eu usei muito aqui princípios de marketing, né? Qual que é a diferença hoje? Você pode usar essas estratégias... Ir de porta em porta, que não deixa de ser uma lista de comércios, ir de porta em porta e oferecer para eles e levar embaixo do teu braço um certificado que você tem de empresa do ano, uma foto física que você... Ou isso no celular, entendeu? Fazendo as visitas. Mas aí o que acontece? O marketing digital ele vai se diferenciar do marketing tradicional porque é do uso dos veículos e dos meios de comunicação digitais. Sim. Entendeu? Porque, por exemplo, a minha escola de copywriting nasceu no envio de cartas. É uma escola de copywriting para marketing direto. O que acontecia? Os copywriters escreviam uma carta de vendas, mandavam por e-mail para casa da lista, e aí quem uma lista de endereços, mesmo assim. O endereço, você abria lá, o carteiro levantava a bandeirinha, o cara recebia uma carta, às vezes de 20 páginas, entendeu? E aí lia aquela carta de vendas, né? Lia aquela oferta, colocava o dinheiro no envelope e devolvia para ele. Então, assim, e o que é legal? Que quando a gente faz essa análise, por exemplo, a gente tem o que é o primeiro contato do meu lead, né? O cara que estava em casa e abriu a caixa de correio. Qual é o primeiro contato dele? Com o envelope. Né? Então, se você recebe dentro de todos os envelopes um envelope pink, aquilo já vai se destacar, né? E se eu tenho, por exemplo, pink e aí em branco, assim, secreto. Então, são formas, assim, de realmente avançar nas etapas. Do que só mandar a mesma carta branca ou amarela que todo mundo manda. Então, assim, como é que eu vou me destacar dentro de toda aquela comunicação que o... O pessoal agora que tá ouvindo aí, cara, da onde que esses malucos foram parar falando de envelope rosa com um secreto branco, né? Aterriza para eles aí, Denis. É porque realmente é esse processo de eu me comunicar com a minha lista para apresentar a minha oferta. Que daí o marketing digital entra em eu aparecer de forma destacada online. E até, por exemplo, falando, cara, se você vende um banner, se você vende uma placa, se você vende uma fachada, imagine que tem uma série de concorrentes na tua região, que são essas pessoas também enviando essa carta, né? Então o cara lá ele pode estar recebendo a oferta de um banner impresso como esse aqui, de 10 empresas diferentes. E todo mundo mandando pelo WhatsApp, numa mensagem tipo de texto normal. E qual que é a nossa carta rosa com a empresa de comunicação visual para se destacar e fazer pelo menos o cliente olhar para o nosso orçamento de forma diferente. Né? Exatamente. Só que o que acontece? Quando eu tenho um olhar mais direcionado para o marketing digital, eu vou olhar para as redes sociais, eu vou olhar para o padrão de consumo de mídia digital da minha lista, entendeu? E, por exemplo, eu tenho meus clientes hoje estão no Instagram, então eu vou direcionar minha comunicação para dentro do Instagram para trazer esse cliente para que ele primeiro se conscientize do problema, depois se conscientize da solução, se conscientize do meu produto, até ele ver a minha oferta, entendeu? Uma parada, você vai falar para mim se sim ou não, mas basicamente eu posso pegar um cara que hoje ele compra...
quer comprar uma fachada e ele vai ou para o Google pesquisar modelos de fachadas, ou ele de fato entra no Pinterest e fica olhando no Pinterest. E eu falo várias vezes, eu falei várias vezes para cliente, falei assim, cara, por que você não tem uma conta no Pinterest? Mostrando todas as fachadas que você já fez, tipo, com modelos, exemplos de totens, de placas, de adesivos, de revestimentos de tapume de obra que você já fez, para você poder mostrar, tipo, cara, pô, que massa, eu gostei desse tapume. Ele entra lá, tem uma conta no Pinterest que é de uma empresa de comunicação visual que tem um botão de WhatsApp, né? Sim, e aí é quando... Usei o digital. Exatamente. Por quê? Porque existe duas formas. Por exemplo, você usou o exemplo do Google, é uma forma onde o cliente está procurando ativamente pelo serviço. Então, ele já está consciente até da solução, entendeu? Que ele precisa de uma fachada. Ele precisa de uma fachada. Mas como é que eu mostro isso para quem ainda não está consciente dentro do problema de não ter uma fachada? Um cara que hoje, por exemplo, está indignado porque ninguém entra na loja dele. Exatamente. E a fachada está lá toda desbotada. Ele até tem uma fachada, mas está toda desbotada lá, por exemplo, e não dá nem para ler direito. É lógico que é mais fácil eu trabalhar com um cliente ali, um possível cliente que já tem uma consciência, né, da minha solução ou de que ele precisa daquilo, do que eu trabalhar com um cliente que ainda não sabe que precisa, mas os que não sabem que precisam são a maioria. São a maioria. Então é onde você pode, se está pensando em crescimento, é onde você pode... surfar essa onda. Exatamente. Um ponto que é bem bacana, até um insight aqui, é que o mercado de arquitetura conseguiu trabalhar muito bem as mídias digitais para fechar, entendeu? Então dá para modelar muita coisa assim, porque é algo tangível. A maioria dos perfis de Pinterest são de, por exemplo, escritório de arquitetura, design, engenharia. Quando você falou exatamente. Então, assim, o marketing digital ele vai se diferenciar porque ele tem estratégias muito específicas para atingir a lista, né, que ele definiu dentro dos meios digitais para poder apresentar a oferta. E aí existem diversas estratégias, né? Por exemplo, se eu vou vender um produto barato, existe uma estratégia. Se eu vou vender um produto mais caro, existe uma outra estratégia. Então, é nesse ponto aí que a gente se diferencia. Você precisa, inclusive, buscar uma ajuda externa. Exatamente. Porque senão você vai tentar fazer isso sozinho e vai aprender, só que batendo cabeça, né? Literalmente, falou assim, pô, fui lá, montei uma oferta e não vendeu. Muita gente, quando saiu limpeza de fachada, recuperação de fachada de ACM, mas o que teve de gente achando que ia lavar a égua de ganhar dinheiro com isso, e quando foi botar na ponta do lápis quanto custava para fazer uma limpeza e tudo, e o cliente fala, não, você tá louco, eu faço praticamente outra com esse valor, e fala, cara, não vou gastar com isso, entendeu? Então, tipo, muita gente foi lá, construiu uma oferta, precificou, fez cotação, ia fazer teste no cliente, mas da hora que falou, mano, todo cliente eu vou ter que ter um custo de aquisição de ir lá e fazer uma limpeza e esperar, porque ela falou, quero ver como vai ficar daqui um mês. É tipo, pô, sabe assim, eu vivenciei essa parte assim com a galera há uns 2 anos atrás, 3 anos antes da pandemia, quando estourou isso. E aterrissando, daí você me confirma se eu tô certo ou errado, né? A questão do nível de consciência é quando, por exemplo, o cara sabe que precisa e tá procurando, ele às vezes pesquisa placa de ACM para empresa que faz placa de ACM, ou empresa que trabalha com impressão digital. Então ele sabe que precisa e ele foi procurar. Tem o cara que sabe que precisa, mas não tá procurando, que é o cara que tá com a fachada desbotada, tem uma letra que não tá acendendo mais, então ele não tá indo atrás porque ele não tá apertando tanto o calo. Até a hora que o concorrente abrir do outro lado da rua, uma placa que acende mais que a dele, ele vai virar urgente e vai pro Google da vida, né? E tem o cara que não sabe que precisa, mas também nem tá procurando, porque ele não sabe que precisa. Que é um cara, por exemplo, que tá vendendo pouco, pouca gente entra na loja dele, aí ele fala, pô, velho, eu tô vendendo pouco aqui, mano, precisava aumentar minhas vendas, senão eu vou ter que fechar a loja. E aí ele pesquisa, como aumentar minhas vendas com a loja de sapato. Sempre dou exemplo da loja de sapato, né, velho? Acho que um dia eu vou ter uma loja de sapato, mano. Esse é o que a gente chama ele tá num terceiro nível de consciência. Só para resumir a parte teórica, né? A gente tem o plenamente inconsciente, consciente do problema, consciente da solução, do produto, totalmente consciente. Então, assim, normalmente o plenamente inconsciente aqui, cara, ele não sabe de nada. Você tem que chamar a atenção dele e esfregar o problema na cara dele. Aqui, o consciente do problema, você tem que falar da solução para ele. É tipo assim, empresários estão crescendo mais que o dobro da maioria com esse método. Exatamente. O que os caras estão fazendo? Estão fazendo uma fachada para chamar atenção e mais gente entrar na loja. Tipo isso. E aí que entra um outro conceito de copy, que é falar assim, como que eles estão crescendo X%? Que daí é quando a gente cria um mecanismo único. Uhum. Com LED embutido, sei lá, né? Então, assim, aí você mostra isso, você cria um mecanismo único para a tua solução. Então, quando o cliente está consciente do problema, ele vai buscar uma solução, você tem que mostrar a solução para esse problema. Que é você chamar mais a atenção do que as outras lojas da sua rua. Fachada, isso é uma solução, fachada, não é a placa ainda, não estamos falando de produto. Fachada SM com LED retroiluminado ali vai ser a solução.
Aí você mostra que assim, você tem essa solução. Aí ele vai estar consciente de você. Eu, minha empresa de comunicação visual, faço esse tipo de placa, esse tipo de letreiro, esse tipo de, enfim, luminoso. Esse totalmente consciente, tá? Pela tradição, pela parte teórica, ele vai falar que você está consciente de todo o restante. Eu gosto de tratar esse aqui, olhar para esse nível de consciência como o cara que é consciente da oferta. Tá? Porque quando você vai criar uma promoção, quando você vai criar uma condição especial, é esse público aqui que você vai atacar, né? No nosso mercado a gente tem um lançamento meteórico, por exemplo, onde a gente coloca muita pressão para dar um desconto, entendeu? Então, assim, por exemplo, Black Friday atrai, né? O pessoal acaba avançando todos esses níveis muito rápido, mas quem realmente vai comprar é quem já está consciente da oferta. Né? Por isso que, por exemplo, o Buscapé tem lá o histórico de preços, para te dar consciência da oferta ali, daquele preço. Então, por exemplo, eu tô com tanto por cento de desconto e tô com frete grátis que antes era tanto, agora é tanto. Então, assim, eu tô atacando esse pessoal que já viu minha oferta, enfim, ele já... Que é uma coisa que a gente brinca, né? Tipo assim, você vai vender banners se você colocar banners até sexta-feira por tantos reais o metro quadrado. Fachada de ACM entregue em 5 dias úteis para serviços fechados até sexta-feira. Tipo isso. Não deixa de ser uma oferta que daí o cara fala, pô, eu tô cotando ACM, os caras tudo me mandaram 7 dias, 15 dias, 20 dias. Esse maluco me ofereceu 5 dias, se eu fechar até sexta, eu vou pôr pra ele. E o que é legal, por exemplo, eu tô falando com a minha lista, só que eu tô falando com uma lista já segmentada aqui dentro que conhece a minha oferta. Então, por exemplo, se o time comercial vai fazer esse trabalho de pegar um produto, entendeu? Criar uma condição única. Criar uma oferta única, oferta. Entendeu? Que tenha uma escassez, uma urgência e um preço diferenciado. Que eu preciso bater meta até o final do mês. Aí, com quem que eu vou falar? Eu vou falar com esse cara ainda que eu tô trabalhando ali, que ainda tá querendo saber como que faz para... onde eu tô apresentando diferença de substrato e tal. Não, eu vou chegar em quem tá com o orçamento daquele produto pendente, em aberto e, galera, taca essa lista aqui. Exato. Entendeu? Com essa oferta nesse produto. Aí que a gente vê o LOP funcionando. Exato, que é lista, oferta e produto. Show de bola, velho. Cara, vamos lá. Acredito que esse podcast ele merece um carrossel depois no Instagram da Afacon, né, cara? Mais um, inclusive, melhor fazer. Porque tem bastante conteúdo aqui pra gente colocar passo a passo. O que eu quero fazer um convite? Com certeza você tem alguém na tua empresa que vende. Pode ser você que tá ouvindo ou alguém realmente que outra pessoa que faz esse trabalho de vender. E esse podcast ele entrega uma série de pedras preciosas para poder, quem trabalha no comercial, olhar para as vendas de forma diferente. Porque o que é a vida real do empresário? Ele tem tanto orçamento que ele tem que mandar, que ele despacha pelo WhatsApp e fica feliz da vida quando ele consegue despachar o preço, né? E ele não tem hoje, por exemplo, uma lista de orçamentos que ele enviou nos últimos dias. Ele não tem uma lista de todos os orçamentos de ACM, de impressão digital, de banner, de etiqueta, de rótulo, de qualquer produto que seja tipo dos últimos 90 dias. E isso é uma das coisas assim que te dá uma munição de fazer dinheiro. Teve um cliente nosso chamado Andari que a gente fez... eu vou falar em percentual para não falar valor, mas falando em valor mesmo. A média dele de dia, a gente fez 3 vezes o valor de média de dia dele aplicando essa técnica. Tipo, de outro jeito, basicamente, né? Mas o que eu fiz junto com eles foi pegar os orçamentos dos últimos 90 dias dele, falei, pega todos os orçamentos acima de R$ 1.500, separa pelos vendedores e todos os vendedores têm que listar 50 orçamentos, vamos focar no 80-20. Dentro desses 50 tem 20% que é potencial, então cada um tem que ligar para 10. Cada ligação vai demorar em torno de 20 minutos, são 200 minutos, então tem 3 dias para fazer isso. Só de 3 pessoas do comercial estarem fazendo isso simultaneamente, focado com o dono da empresa que sentou, foi lá e listou quais eram os contatos, eles fecharam 3 vezes mais do que a média de todos os outros 20 dias naquele dia que a gente aplicou isso. E daí eu falei, constrói uma oferta, manda uma mensagem de curiosidade. Eu falei assim, manda uma mensagem assim, tipo, conversei com o meu superior e consegui uma condição única para fecharmos esse serviço. Você tem interesse em saber? Porque daí quem respondesse, eles iam trabalhar em cima. E aí eles conseguiram esse fechamento assim de 3 vezes mais. Foi o que até ele falou, Judá, foi o que realmente salvou até as nossas vendas, porque basicamente a gente estava com muito orçamento aberto e não sabia como trabalhar eles. Foi onde a gente deu uma estratégia, por exemplo, de oferta, criou uma escassez, porque ele já tinha essa lista. E ele já tinha meio que trabalhado o produto. A gente só meio que mudou a oferta para gerar venda. Show de bola. Denis, muito obrigado. Acho que assim, com certeza, velho, a gente vai gravar pelo menos mais um podcast. O convite do Sinalização Industrial já tá feito, né? Pra você vir aí falar de sinalização Exatamente, velho. E se você tem dores musculares, não, mentira.
E como é que a galera pode te conhecer, velho? Conversar com você, talvez pedir uma dica, um conselho teu, por exemplo? Bom, pode me seguir no Instagram, @odenis, com 2 N's, Faustino. Tô por lá, mesmo com a rotina bem puxada. Tenho dado atenção pro pessoal por lá no direct. Segue lá,